Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas histórias mais fascinantes que moldaram o nosso mundo. Hoje, vamos viajar no tempo para uma época de impérios, profetas e uma fé inabalável. Vamos contar a história de Daniel na Cova dos Leões, uma narrativa de coragem, inveja e um poder muito maior do que qualquer rei terreno. Imaginem a cena. Estamos no vasto império da Babilônia, sob o comando do rei Dário. Dário era um governante poderoso, mas ele tinha um grande apreço por um de seus administradores, um homem chamado Daniel. Daniel não era babilônico, ele era um exilado de Judá, mas sua sabedoria, integridade e a bênção de Deus sobre sua vida eram tão evidentes que o rei planejava colocá-lo acima de todo o reino. Agora, vocês sabem como é, né? Quando alguém se destaca tanto, a inveja começa a aparecer nos bastidores. Os outros sátrapas e administradores, consumidos pelo ciúme, não conseguiam aceitar que um estrangeiro como Daniel pudesse ter tanto prestígio. Eles procuraram desesperadamente alguma falha em Daniel, algum erro na sua administração, qualquer coisa para acusá-lo diante do rei. Mas eles não encontraram nada. Daniel era impecável, honesto e fiel em tudo o que fazia. Frustrados, eles perceberam que a única maneira de derrubar Daniel era usando sua própria fé contra ele. Eles sabiam que Daniel era devoto ao seu Deus. 3 vezes ao dia, todos os dias, sem falta, Daniel abria as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém, se ajoelhava e orava. Então os conspiradores tiveram uma ideia maligna e astuta. Eles foram até o rei Dário e, com palavras bajuladoras, o convenceram a assinar um decreto real. A lei era simples e terrível. Por 30 dias, ninguém no reino poderia fazer qualquer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. E a punição para quem desobedecesse seria lançado na Cova dos Leões. O rei, talvez um pouco vaidoso e sem perceber a armadilha, assinou o decreto. E, de acordo com a lei dos medos e dos persas, um decreto assinado pelo rei não podia ser revogado. A armadilha estava pronta. Agora, pensem no dilema de Daniel. Ele soube do decreto. Ele sabia das consequências. Ele poderia ter orado em segredo, com as janelas fechadas. Ninguém saberia, mas para Daniel, sua devoção a Deus não era algo para se esconder, era a essência de quem ele era. Então, como em qualquer outro dia, ele foi para casa, abriu suas janelas e orou ao seu Deus. Ele não estava desafiando o rei por rebeldia, mas por uma lealdade maior. Os inimigos de Daniel, que já estavam de tocaia, o pegaram em flagrante e correram para contar ao rei. Ó rei, lembra-se do decreto. Aquele Daniel, um dos exilados de Judá, não fez caso de ti nem do decreto que assinaste. Ele continua fazendo suas orações 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, seu coração se partiu. Ele percebeu imediatamente que havia sido enganado e que seus homens de confiança haviam tramado contra seu servo mais fiel. O rei passou o resto do dia tentando encontrar uma brecha na lei, uma maneira de salvar Daniel, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ao pôr do sol, com grande pesar, ele deu a ordem. Daniel foi levado até a Cova dos Leões. Imaginem o medo que poderia ter tomado conta de qualquer um. Uma cova escura, o cheiro forte de predadores, o som dos rugidos ecoando nas paredes de pedra. Mas Daniel caminhou com uma calma que só a fé verdadeira pode proporcionar. Antes de ser lançado, o rei Dário disse a ele, com a voz embargada, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma grande pedra foi rolada sobre a boca da cova e selada com o anel do rei, para que ninguém pudesse interferir. Aquela noite foi a mais longa para o rei Dário. Ele jejuou, recusou qualquer entretenimento e não conseguiu dormir.
Sua mente estava em Daniel e no terrível destino que ele mesmo havia selado. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, o rei correu para a cova. Com a voz trêmula de angústia, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E então, do fundo da escuridão, uma voz respondeu. Era Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei. Não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente, e quando o examinaram, não havia um único arranhão em seu corpo, porque ele havia confiado em seu Deus. Mas a história não termina aí. O rei Dário, agora vendo o poder do Deus de Daniel com seus próprios olhos, ordenou que aqueles homens que acusaram Daniel fossem trazidos junto com suas famílias. Eles foram lançados na mesma cova dos leões, e a Bíblia nos conta que antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos, uma demonstração terrível da justiça e do poder que eles subestimaram. Depois desse evento milagroso, o rei Dário escreveu um novo decreto, enviado para todas as nações e povos de seu vasto império. Ele declarou que em todo o seu domínio as pessoas deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, escreveu o rei, e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa. Sua história se tornou uma lenda, um testemunho poderoso de que a fé e a integridade podem superar a inveja, o perigo e até mesmo a morte. É uma lembrança de que, mesmo quando nos sentimos sozinhos em uma cova escura, cercados por leões, não estamos desamparados quando confiamos em um poder maior. Essa história é muito mais do que um conto antigo. Ela nos pergunta: até onde vai a nossa convicção? O que faríamos se nossa fé fosse colocada à prova? A coragem de Daniel não veio da ausência de medo, mas da presença de uma fé inabalável. Obrigado por passarem esse tempo conosco hoje. Espero que essa história tenha inspirado vocês tanto quanto me inspira. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como esta. Cliquem no sininho para não perderem nada. Fiquem com Deus e até a próxima.